Olá pessoal, nós estamos voltando então com o nosso programa Livro Aberto e antes de continuar a conversa com os nossos convidados, eu gostaria de apresentar este livro. O nome dele é Filosofia, Machismos e Feminismos. Esse livro é uma edição recentíssima da editora da UFSC, organizado pela Maria de Lourdes Borges e pela Márcia Tiburi. A Márcia Tiburi é uma filósofa bastante conhecida no país. E a Maria de Lourdes Borges é nossa professora no curso de filosofia da UFSC. Elas organizam então esse livro que trata de uma abordagem feminista da filosofia, né, de vários temas da filosofia. Então são vários autores convidados. Eu acho que realmente é uma leitura muito interessante, muito instigante. A edição ficou super bonita. Parabéns, Fábio. Então, parabéns aos técnicos da editora, são brilhantes. A toda a equipe. Então, acho que realmente é recomendável, né? É de recomendar. Mas a gente tem aqui o Vitor, né? Isso. Sabe, o Vitor da Rosa, apresenta o Vitor da Rosa, ensaísta, foi cronista do Diário Catarinense por muito tempo, não é? E ele vai falar para a gente sobre esse lançamento da editora, o Contos Mércio, do importante artista do modernismo alemão, Kurt Schwitters. Esse livro, aliás, é importante dizer também, foi traduzido pela Maria Aparecida Barbosa, não é? Que é professora do curso de letras, né? Na área do alemão. Esposa do meu dileto amigo Werner Heidemann. Enfim, Vitor, a gente podia começar falando sobre a figura do Kurt Schwitters, né? Que é alguém que vem das artes plásticas e que transita para a literatura a partir de uma experiência, né, como artista plástico. Sim, a formação do Schwitters é em artes plásticas, né? Meados da década de 10 ele começou estudando artes plásticas, mas já também com certo direcionamento para a publicidade, para o estudo da tipografia. E aos poucos foi um artista que se envolveu não só com várias correntes da vanguarda no começo do século, mas também com várias linguagens da arte, né? Como fez desde performance até... Quer dizer, performance ele não fez tanto, mas, enfim, teve envolvimento com a escola de Bauhaus também, né? Com a nova tipografia. Enfim, de certo modo, ele participou na década de 20 dos movimentos mais importantes e além disso, teve uma relevância muito grande durante toda a primeira década, os 50 primeiros anos do século XX, né? Ele nasceu no fim do século XIX, começou a estudar e a atuar na década de 10, mas foi morrer em 1948. Então, durante talvez os 40 anos muito importantes, né, da história da arte, especificamente uma época de efervescência muito grande, ele foi atuante com muita relevância, né? Jogou nas 11, como se diz. Que era uma característica desses artistas modernistas, né? Jogar em várias frentes. Mas eu queria te perguntar o seguinte, quais dessas características desse artista, que você estava falando antes, que ele trabalha com montagem, trabalha com performance, né? Como é que isso aparece, por exemplo, nesse texto? Como é que aparece nessas coisas? O livro que foi publicado recentemente pela editora da UFSC, de início vale enfatizar que é uma iniciativa inédita, né? Os textos propriamente do Kurt Schwitters, não apenas de poesia, mas o livro chama Contos, né? Tem espécies de contos também. Até então eles tinham sido traduzidos de maneira esparsa, mas em nenhum momento antes tinha sido, reunidos como obra, exatamente. Uhum. Então, quer dizer, um trabalho, como você disse, da Maria Aparecida Barbosa, que foi possível porque é uma germanista e porque tem um apoio da universidade, quer dizer, ela foi fazer pesquisa, ficou durante 1 ano ou 2 anos em Hannover, pesquisando e traduzindo esses textos. Há coisas que só são possíveis na universidade e numa editora universitária, claro. Né? É um livro que comercialmente seria muito difícil ser realizado, não apenas porque, digamos que são textos difíceis, colocamos assim, mas ao mesmo tempo a vanguarda tem a coisa do fácil também, quer dizer, os contos é um livro muito engraçado, por um lado, né? Mas é um fácil que nunca se entrega muito. Quer claro. dizer, a pergunta assim, para que público isso era? Não sei, o que eu queria te perguntar, porque a gente estava falando antes com o Américo sobre o Art Deco como alguma coisa que é mais popular, né? Uhum.
que é para o grande representa público. uma faceta popular do modernismo. Como é que funciona isso? Porque a vanguarda ela tem muito uma coisa de querer chocar, de querer se distanciar também, né? Claro, tem as duas coisas. Eu acho que a vanguarda ela é paradoxal nesse sentido, né? O Oswald de Andrade dizia que o biscoito fino que ele fabrica tinha que ser devorado pelas massas, né? Então a vanguarda ela tinha esse objetivo de ser popular, né? E eu acho que de alguma maneira os textos do Mécio tem um pouco, né? Tem um pouco desse apelo, né? Quer dizer, ao mesmo tempo a gente pode se perguntar até em que medida que o Oswald acertou, né? Quer dizer, em que medida que o desejo dele foi concretizado, né? Mas, voltando, quer dizer, o livro, ao mesmo tempo, ele dá uma espécie de panorama da obra escrita do Schwitters, né? Quer dizer, o leitor pode ser enganado pelo título, achando que são apenas contos, mas, na verdade, tem poemas, quer dizer, o livro abre com um poema chamado A Ana Flor, que é um poema de 22, é um poema que causou muita polêmica na época, se diz que foi colado em postes, e o Schwitters foi muito xingado por conta desse poema, porque ele trata o amor de uma maneira meio demente, meio idiota, né? Não trata o amor mais de maneira neorromântica, digamos, né? Já é um tratamento do amor. O Schwitters teve relação com os dadaístas, né? Inclusive, parece que não foi muito bem aceito pelos se os dadaístas achavam ele estranho, porque ele realmente era estranho. Exatamente, quer dizer, ao mesmo tempo que ele lançava a mão dos procedimentos dadaístas, como a colagem, como de certo modo, certa aleatoriedade, né? Como o Tzarra dizia que ia tirando frases de um saco e juntava as frases e fazia um poema, né? Desmontada e remontada. Né? Exato. Ao mesmo tempo que ele tem isso, ele tem uma característica objetiva, digamos, construtiva. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele vai fazer poemas e pinturas com dejetos, quer dizer, cacos de vidro, embalagem de supermercado, enfim, ele junta tudo isso para fazer uma pintura. Ao mesmo tempo, o modo como ele arranja esses objetos na superfície, digamos, tem um caráter construtivo nisso. Ele pensa a associação entre as coisas. Então não é tão aleatório assim. E esse caráter que eu estou chamando de construtivo dos Schwitters não deixava os dadaístas muito felizes por conta, de ser um projeto, de ser projetos que se assemelham, mas ao mesmo tempo projetos diferentes, né? E tem algo também que talvez mereça ser destacado, que o Schwitters não era de Berlim, né? Que ele era de Hannover, de certo modo ele era periférico de algum modo, né? Claro. Por mais curioso que isso possa parecer, né? E o centro do dadaísmo alemão era Berlim, né? Então tinha essa relação, essa dissidência, né? Vou fazer uma pergunta a queima-roupa. Você, numa conversa que a gente teve fora aí do ar, você me disse que esse talvez seja um dos lançamentos mais importantes do ano. Claro. Não só eu falei, quer dizer, eu resenhei o livro quando saiu, eu fiquei muito entusiasmado com a publicação, mas também, enfim, outros colegas disseram que são iniciativas que, de algum modo, só as editoras universitárias podem fazer, porque além de demandar um trabalho muito grande de tradução, de pesquisa, enfim, é um livro que de certo modo não sei se seria para todos, né? É um livro que é de vanguarda. Que é de vanguarda, exatamente. Não é um livro nesse sentido, quer dizer, não é literatura de aeroporto, né? Digamos assim. É um livro que demanda, né, um certo esforço para que seja lido. É para todo mundo que esteja disposto a pagar um certo preço. A pagar um certo preço, exatamente. A passar trabalho um pouquinho, no sentido de a leitura exige. Claro, né? claro, Eu acho que acabou o nosso tempo, Isso, Vitor, infelizmente. Vitor, obrigada, viu? A gente volta daqui a pouco, vamos falar sobre Aristóteles. Isso.